bilhão é realmente uma marca, nós seguimos nesse nível de faturamento, óbvio, com um crescimento ali de um ano para outro ano, né? Mas realmente é um marco para a gente. E pretendemos continuar crescendo para esse ano com a rede. A gente está falando de um negócio que fatura em média 250 mil reais por mês e que entrega uma margem de 20%. Né? É um negócio que, assim, essa é uma vantagem de você entrar numa franquia também. Né? São 20 anos aprimorando um padrão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje comigo, Luiz Teixeira, CEO da Oralsim, rede de franquias de clínicas odontológicas com foco em implantes dentários, hoje com mais de 400 unidades em operação distribuídas por todas as regiões brasileiras. No ano passado, a rede realizou mais de 1 milhão de atendimentos e tem novos alvos para 2025. Portanto, vamos entender deste modelo de negócio que nasceu em 2004 em Arapongas, Paraná, e que hoje virou uma marca que fatura acima de 1 bilhão, tendo 2 fundos de investimentos como apoiadores. Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, Bruna. Obrigada. Luiz, o faturamento do setor de franquias de saúde, beleza e bem-estar cresceu 16% no terceiro trimestre do ano passado. Na comparação com o anterior, é o último dado segundo a Associação Brasileira de Franchise. Ou seja, vocês estão crescendo na esteira dessa tendência de cuidados pessoais? Sem dúvida, Bruna. Acho que o setor de saúde, né, agora mais ampliado para um setor de bem-estar, ele vem numa tendência de alta, né, no mundo todo. E isso no Brasil ele tem uma representatividade até maior. Né? O Brasil, segundo a consultoria McKinsey, já é o país que prioriza a beleza, o país que mais prioriza a beleza no mundo há muito tempo. E agora ele vem abrindo essa escala, né? Procurando soluções maiores para saúde além de bem-estar. Isso é uma tendência que vem, sim, impulsionando o mercado, né? Porque as pessoas, quando vão tendo mais acesso, vão priorizando os gastos, os investimentos em saúde. Perfeito. O Brasil é o país com o maior número de cirurgiões dentistas em todo o mundo, com um total de 426 mil inscritos junto ao Conselho Federal de Odontologia. Em 2014, eles eram 265 mil, o que significa um aumento de 60% em uma década. O universo da odontologia brasileira completa-se ainda com mais de 228 mil profissionais entre técnicos e auxiliares de saúde bucal. Nesse sentido, é natural que mais gente acesse hoje o serviço de odontologia? É natural, sem dúvida. O Brasil ele já é um país que é uma referência em odontologia mundialmente falando. Né? Os nossos implantodontistas, os cirurgiões, eles são reconhecidos em todo o Brasil. Inclusive, tem estrangeiros, né, americanos, japoneses, que vêm até o Brasil fazer cirurgia conosco, né, porque, além de ter uma qualidade gigantesca, é mais acessível, né, no que tange ali a comparação com eles. Mas, sem dúvida, além de nós termos um histórico de maestria na especialidade da odontologia, sim, a gente aumentou essa quantidade, dando mais capilaridade à solução no Brasil. E isso, sem dúvida, fez com que a população tivesse acesso a esses serviços de uma forma mais tangível do que no passado. Perfeito. Ainda há um problema social grande em torno do acesso à odontologia. Vocês enxergam isso como uma oportunidade, certamente? Certamente, eu acho que além de uma oportunidade, é uma missão, né? Tanto para a gente como, enfim, para o governo, né? Para todo brasileiro, vamos dizer assim. A gente, obviamente, tem um desafio territorial, né? O Brasil é um país continental, né? Mas a gente entende que, pelo menos em cidades que já são núcleos de região, que pegam ali mais de 20 mil pessoas no seu entorno e tem ali uma economia que gira, ela com certeza vai ter ali uma clínica que vai servir essa comunidade. Tá. Quantas pessoas, vocês têm ideia? Acho que a gente conversou anteriormente sobre estudos de mercado que possam indicar aí locais e regiões que possam ser interessantes para a franquia de vocês. Vocês têm ideia de quantas pessoas deixam de acessar esses serviços hoje? Hoje é um percentual da população muito grande não vai no dentista nenhuma vez por semestre, né, que é o recomendado pela odontologia. Né? Inclusive nós, né, que estamos no dia a dia ali na correria, a gente acaba esquecendo. Né? E isso é um problema muito grave, né, que por mais que tenham acesso à prevenção,
acaba deixando de executar o mínimo e isso acaba levando ali a necessidade de uma intervenção um pouquinho mais complexa, né? Mas é isso, assim, falta uma certa disciplina aí na população. Entendi. Você estava mencionando um estudo que acho que foi feito por algum jornal internacional de odontologia que indica que existe uma população muito grande com falta de dente no mundo. E isso, para vocês, é uma dor da sociedade, logo, uma oportunidade de negócio. Sem dúvida alguma, né? No Brasil a gente tem essa oportunidade, né? Vamos falar de business agora, né? Perfeito. Então a gente tem realmente ali um mar de gente que precisa desse serviço. No nosso caso, né? Nós somos a marca que é a número 1 em implantes dentários do Brasil. Então nós somos o maior consumidor de implantes dentários do Brasil e somos realmente especialistas, somos muito nichados nisso. Então, falando do mercado de implantes, né, que são as pessoas que têm falta de dente, os edêntulos, né, ou edêntulos totais, etc., saiu um estudo em agosto de 24, que foi publicado no Journal de Periodontia, inclusive até com doutores, né, e acadêmicos aí do Brasil, muitíssimo interessante, que ele realmente cita que por mais que a gente seja também referência em quantidade de dentistas, inclusive o próprio estrutura de clínicas públicas, nós ainda vamos ter um crescimento de edêntulos muito grande até 2050. Então, eles preveem 44 milhões de pessoas, de brasileiros, em 2050 com falta de dentes. Né? Hoje nós temos de 16 a 20 milhões de pessoas que não têm nenhum dente, que são edêntulos totais. E na faixa etária mais avançada, nos idosos, 1 em cada 4 possui dente. Ou seja, nós temos 3 em cada 4, 75% dos idosos que utilizam prótese no seu dia a dia. Né? Então, é um mercado muito grande, né? Inclusive atualmente, né? Porque se você usa prótese móvel, é uma coisa que realmente impacta a sua vida negativamente. Né? É algo ultrapassado. É algo ultrapassado, mas que te incomoda. Você não consegue sorrir, você não consegue, por exemplo, mastigar uma maçã, né? Um torresmo, enfim. E isso sempre afeta a autoestima da pessoa. E a qualidade de vida. A qualidade de vida, exato. Porque acaba indo para um cenário de não vou naquele churrasco, não vou jantar com a minha família, não vou almoçar com a minha família. Isolamento. Isolamento. Então, a partir do momento que eles têm acesso a essa solução de uma prótese fixa, a vida realmente muda, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem esse mercado forte hoje e ele é um mercado que ele continua em expansão. Então, é por isso que nós, como empresa, nos posicionamos muito fortemente nesse mercado. Porque, além de ser a especialidade que maior rentabilidade dá na odontologia, a implantodontia e prótese, né? A gente está falando de tratamentos de 14 mil, 20 mil, até 80 mil nós já tivemos tratamentos, né? E que possui uma margem grande. Né? Claro, tem uma complexidade ali, não é qualquer um que tem que fazer, tem uma responsabilidade, isso é muito importante citar, né? Nossos dentistas, eles são extremamente qualificados, nós temos toda uma rede de parceria com fornecedores homologados, né, nível mundial, então o tratamento a gente consegue garantir, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de cirurgias de nível hospitalar, né? Precisa levar cardiologista, ter anestesista, muitas vezes, né, com sedação. Então, são procedimentos que envolvem uma complexidade, então tem uma seriedade na manutenção da qualidade. Mas não deixa de ser uma excelente oportunidade, né? Eu ia perguntar se vocês têm pretensão de crescer mais. Você acabou de falar que o mercado, existe uma tendência de crescimento, que há um flanco aí, há uma dor ainda da sociedade, com tendência de ainda isso ficar pior com o passar dos anos. Vocês têm pretensão de crescer mais? E qual seria essa margem de crescimento que vocês estão perseguindo? Não, sem dúvida. Com certeza a gente quer crescer mais, nós vamos crescer mais. Eu entendo que o caminho para isso, o que a gente está buscando agora, é crescer com franqueados de maneira saudável, né? Então, hoje nós entendemos que um franqueado ter 5 unidades na região dele, ele vai ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. A gente está falando de um negócio que fatura, em média, 200, 250 mil reais por mês e que entrega uma margem de 20%. Né? Então, é um empreendedor que ele vai ter um sucesso ali significativo, vai se tornar um grupo ali, uma média empresa. E quando essa pessoa
tá com a gente, tá seguindo os nossos padrões, né, e tem ali uma inclinação para o empreendedorismo, isso dá super certo, né? Então, a gente vê que a gente tem potencial de dobrar de tamanho facilmente nos próximos anos e o caminho para isso é crescer com os nossos próprios franqueados. Quem geralmente adquire a franquia de vocês? É dentista ou não necessariamente? Essa é uma excelente pergunta, Bruna, porque assim, como é uma especialidade complexa, né, e, enfim, é uma clínica, naturalmente que o nosso público principal são os dentistas, principalmente os implantodontistas ou protesistas, né, que são especialidades que estão ali nesse foco de atuação. Mas nós temos casos excepcionais de administradores também, Que apostam nesse negócio. que apostam nesse negócio, né, aí de diversos backgrounds e contratam um dentista, ou o dentista ele entra como um sócio operador minoritário e dá super certo, né? É um negócio que, assim, essa é uma vantagem de você entrar numa franquia também, né? São 20 anos aprimorando um padrão. E isso de forma constante, né? Então, se você me perguntar, Luiz, qual que é o principal diferencial da Oral Sim hoje? Eu vou te falar, primeiro, a marca, porque realmente tem um intangível de awareness, de reconhecimento, que é uma marca de alta credibilidade, 20 anos de mercado, pioneira no segmento. Completando 21 anos agora, em 2025. 21 anos agora, exatamente. E, principalmente, está em movimento. Essa melhoria contínua do padrão, né? Então, não é simplesmente, eu desenvolvi um manual, pronto, franqueado, está aqui. Não, aquilo tem que estar vivo, né? Isso envolve trazer novas tecnologias. E uma coisa que eu acho super bacana, quando a gente está falando de uma rede grande, é que nós temos 700 pessoas, né, 700 franqueados, pensando em soluções por problemas similares. Então, a probabilidade, que é o que a gente vê, de soluções criativas surgirem com nós da franqueadora incentivando isso, né, entregando metodologias de gestão, oportunidades ali de projetos para, enfim, facilitando isso, a gente acaba acelerando esse movimento de evolução e o padrão fica mais robusto, né? Então, eu tenho uma convicção que isso é um grandíssimo diferencial de você estar numa franquia e num setor que ele tem muita oportunidade, mas também é muito competitivo. Você falou 700 franqueados, mas hoje, em unidades, são mais de 400 unidades. Exatamente. É que nós temos sócios, né? Mais de um franqueado por unidade. Perfeito. Só para ficar claro esse número de 700 que você passou agora. No ano de 2023, saiu na mídia que vocês faturaram aí mais de R$1 bilhão. Vocês passaram disso no ano passado ou seguem na mesma linha? Como é que está isso? Um bilhão é realmente uma marca. Nós seguimos nesse nível de faturamento, óbvio, com um crescimento ali de um ano para outro ano, né? Mas realmente é um marco para a gente, né? E pretendemos continuar crescendo para esse ano com a rede, né? Então, a gente tem uma pretensão de vender 70 unidades novas, né? Inaugurar 50 unidades esse ano. E vamos crescer, né? Com certeza. Conta a história rapidinho da Oral Sim. Nasceu com uma clínica? Como é que nasceu? Nasceu. Os fundadores são lá de Londrina, né? Eduardo e Vitor. Dentistas. Dentistas. E... com visão empreendedora. Nossa, realmente, que a faculdade não ensina esse tipo de coisa. Acho que é por isso que eles deram tão certo, né? Então, de fato, são pessoas fora da curva, né? Então, além de ter o conhecimento técnico, viram essa oportunidade. Um era um professor e o aluno. E aí eles fizeram a primeira clínica em Apucarana e aí depois foi crescendo na região, né? Em Londrina, ali do ladinho, né? E deu super certo. Eles são super empreendedores. E aí foi modelando o negócio e acho que também pegou um momento 20 anos atrás, né, de que ainda não tinha tantos concorrentes e foi possível desenhar o modelo de uma forma bastante precisa, né, e conecta com aquilo que eu falei. Foi evoluindo ao longo do tempo. Então, começou ali, o Eduardo e o Vitor fizeram uma segunda, uma terceira unidade em Londrina e aí depois foi ajustando. Quando o modelo estava super validado, aí abriu para a franquia. Perfeito. E aí virou um negócio de 1 bi. E aí rapidamente cresceu, foi exponencial. Vocês são um negócio que presta um tipo de serviço, mas que também precisam estar bem localizados nos pontos, né? Isso é um critério que vocês utilizam quando alguém vai lá e diz, olha, eu quero comprar essa franquia, quero abrir a Oral Sim na minha cidade, no meu bairro.
Existe uma inteligência por trás de, olha, esse não é um bom local. Existe essa indicação? Vocês têm estudo de mercado sobre isso? Como é que vocês avaliam quando alguém diz, quero comprar franquia, quero operar aqui? Qual é a inteligência por trás disso? Legal. Não, o primeiro filtro é saber se aquela praça está disponível, né? Porque quando você compra uma franquia você compra um território, né? E aí aquele território, se ele estiver disponível, você vai ter acesso a ele. Então, beleza. A partir do momento que o território está disponível, aí a gente entra numa série de análises, né? O nosso plano de expansão ele é construído com várias bases de dados, né? Análise multicritério, enfim, para realmente aumentar a probabilidade de sucesso da unidade, né? Então, a gente primeiro olha se tem potencial de consumo a praça, se o perfil dos habitantes ele é legal, né? Se a população ali tem uma parcela de aposentados boas, de 50 anos para cima, né? Porque eu até não citei isso, mas é super importante. Na Uralsim, a gente tem uma persona muito clara, né? Então, é a Dona Maria, de 50 anos mais. Exatamente. E o seu José. E a Dona Maria é uma aposentada ou autônoma e o seu José, na sua maioria, é um caminhoneiro. Então, isso é super claro para a gente. E a gente usa esse conhecimento que a gente tem dentro de casa para ir selecionar o melhor ponto, né? E aí, óbvio que vai para análise de fluxo, análise de área médica, de movimento econômico na região. Vocês fazem todos esses cruzamentos? Todos esses cruzamentos, né? Então, vocês têm um setor de inteligência? Sim. Fica dentro da área de implantação, né? A gente usa vários softwares que nos apoiam, né? Entregando essa análise. Já usando IA? Já usando IA. E aí, isso, o que conecta com isso? Porque a gente pega a nossa base de pacientes onde deu certo, cruza com outras variáveis e vê naquela região qual que é o potencial daquilo baseado no que já deu certo. Então, o modelo ele aprende aqui e faz uma projeção aqui, né? Então, a gente consegue, com maior assertividade, falar, não, aqui realmente, cara, é um bom lugar. Tanto é que eu tenho praças que eu vendo que eu falo, aqui é para faturar no mínimo 600 mil. Nós não vamos vender para um franqueado que quer uma unidade pequena. E vocês já falaram não também? Não, aqui não dá. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque não é um negócio só pelo negócio, não. né? É fazer funcionar de fato. A franquia... Esse é um dos segredos da... Não, sem dúvida. A franquia é um negócio de parceria. Está até escrito ali. Parceria estratégica. Então, o franqueado, ele é muito mais do que um cliente para mim. Ele é quase como se fosse um sócio. Então, ele tem que dar certo. O sistema do franchise, para funcionar, ambos têm que prosperar, né? A distribuição pelo franchise ela só é possível quando você consegue colocar uma parte da margem da unidade na franqueadora, né? Então, se a gente traz franqueados ruins para dentro, ou que não tem perfil, que não vai seguir nossos padrões, não vai ver nos nossos treinamentos, não vai conectar com a marca, com o modelo de negócio, isso invariavelmente vai nos atacar depois. Sim. Né? Então, quando eu vejo a expansão, ela tem que ser sábia, né? É fácil quando você está num momento de euforia e desgovernadamente aumentar. Até porque os próprios franqueados vão querer fazer tudo o que for possível para bloquear as regiões perto dele. E aí isso não funciona. Nós aprendemos com isso também. Isso é uma estratégia comercial, É uma estratégia comercial. Uma estratégia comercial que a gente entende que é para solidez da rede e perenidade do negócio. Isso, ao mesmo tempo, é um desafio? Quer dizer, não dá para estar em todos os lugares. Sem dúvida. É um desafio. Como acho que todo comércio, né? Ele tem o seu foco. E acho que a franquia, como existe um responsável pelo modelo, que é o franqueador, acho que sobe essa responsabilidade, né? Não, sem dúvida. Né? Falando em regiões brasileiras, né? Como nós nascemos no sul, no Paraná, nós somos muito fortes no sul, sudeste, e aí depois centro-oeste, nordeste e norte, menos, né? Tem menos capilaridade. Até porque o potencial econômico dessas regiões, né? Principalmente no nordeste e norte, ele é menor, naturalmente. Né? Então, como eu falei, né? A gente sempre procura ter, se for abrindo uma cidade que ela é menor, que ela seja um núcleo regional, né? Que a economia se movimente ali. Na microrregião. Na microrregião. E aí isso, sem dúvida, faz o negócio prosperar. Perfeito. Como é que dá para garantir qualidade padrão
gerindo um negócio de mais de 400 unidades. Quando a gente pensa no ecossistema inteiro da Eurocim, a gente está falando de muita gente mesmo, né? São mais de 200 mil pacientes por ano. Então, é realmente muita coisa, né? Então, o que eu falo nesse ponto? Sempre quando me perguntam isso, né? Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Como a capilaridade é muito grande, o que a gente fez para garantir essa sensibilidade? Nós investimos no feedback do paciente. Então, o paciente ele é o nosso termômetro. Óbvio, né? Além da gente ter uma auditoria super rígida para que os padrões sejam seguidos, mas o cliente, ele não mente. Principalmente se é um terceiro que está perguntando. Então, já uns 2, 3 anos atrás, né, nós investimos significativamente em como melhorar essa pesquisa de satisfação, o nosso NPS com o paciente. Nós tínhamos uma solução que era via SMS, que dava um retorno de, no máximo, 6% de taxa de resposta. E hoje a gente criou todo um sistema, inclusive com AI, para que a partir do momento que o dentista coloque lá consulta terminada no nosso software, automaticamente inicia-se uma conversa com o paciente no WhatsApp. Isso aumentou para 40% a nossa taxa de resposta. Então, hoje, no setor de saúde, nós temos ali um NPS de 82, que ele é um NPS altíssimo, com uma quantidade de resposta estatisticamente muito significativa. E isso é desdobrado por unidade, que depois vai para os nossos consultores. Cada consultor meu tem uma meta, além de faturamento, etc., de performance, de margem, uma meta de NPS da unidade dividida com o franqueado. Então, por exemplo, hipoteticamente você tem uma unidade aqui em São Paulo. Tá. E aí foi alguns pacientes lá e deram notas menores que 7, foram detratores, né? 6 para baixo. Colocaram lá um problema. O nosso consultor... Primeiro que você vai ter visão nisso no software real time para tratar. E segundo que depois nós mesmos como franqueadoras vamos atrás de você para resolver essa solução, né? Esse é um ponto que é fundamental, esse termômetro e essa gestão, né, de identificar as causas da detração e tratar. Tem muita gente que calcula NPS para somente ter um número, mas não sabe quais são as detrações. O método de gestão ele tem que seguir. Tá. Né? Então, eu identifiquei o problema, quais são as causas desse? E depois tratar. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo ponto é a área de CX. A nossa área de CX ela é muito importante. Porque quando o paciente ele não consegue uma solução com a unidade, ele vai reclamar. Ou no canal da ouvidoria, ou no Reclame Aqui. E aí a gente tem um time em prontidão para atender e não somente acalmar o paciente, mas fazer a ponte entre paciente e franqueado e nós intermediamos essa solução. Às vezes o paciente, ele não entregou o que ele prometeu no contrato. E o franqueado fala, ele não fez a manutenção necessária, ele não escovou o dente. Vocês devem lidar com vários tipos de problema nesse várias sentido. vezes os dois estão certos. Então a gente intermedia. Lidar com gente não é fácil. Graças a Deus eu tenho uma pessoa iluminada lá na área de CX que é assim... Resolve tudo. Não, ele é uma pessoa que sabe muito bem lidar com isso. E isso é muito importante, porque é necessário essa intermediação. Você está intermediando uma negociação. E aí a gente soluciona esse problema. Então, se você vai ver o nosso Reclame Aqui, ele é mais de 8 consistentemente com uma rede gigante. E isso é muito gratificante. Vocês devem ter normas muito rígidas aí para manter o padrão de qualidade, para resolver esse tipo de conflito entre paciente e franqueado, enfim. Como é que vocês fazem quando nada dá certo? Existe como eu falei, vocês devem ter um padrão alto para manter esse padrão. Devem ter normas importantes para manter esse padrão. Quando nada dá certo, existe algum tipo de punição que o consultório, o franqueado, está submetido? Sem dúvida. Como eu falei lá um tempinho atrás aqui. É uma parceria, então ambos têm deveres, né, e direitos. Né? Então o franqueado ele está representando a nossa marca lá na ponta, ele tem acesso ao know-how, ao nosso conhecimento, ao contrato, então ele vai ter que também representar a nossa marca do jeito que a gente quer que seja representado lá, que é qualidade. Se ele acaba infringindo, aí o contrato prevê lá situações de... Até quebra de contrato, com certeza. Né? Nós já tivemos situação de
de que sim, houve uma questão que não vem ao caso, que impactava a qualidade num tratamento, e nós decidimos encerrar por unidade. E claro, como franqueador, a gente direcionou os pacientes, tratou. Isso é extremamente importante, né? Então, Acho que isso é credibilidade da marca é, e reputação. eu costumo dizer assim, o franqueador, ele tem que ser corajoso às vezes, porque você precisa proteger a marca, entendeu? Então, às vezes, você precisa, assim, tirar, pausar alguma situação para proteger a marca, proteger todo o ecossistema, pensando em perenidade da unidade, da rede. Isso é o benefício para, enfim, Para todos. para todos, exatamente. Exatamente. Como é que vocês têm incorporado tecnologia nos tratamentos e na experiência dos pacientes? Isso eu creio que deve estar evoluindo, né? A medicina está evoluindo, a odontologia também. Houve uma evolução evidente aí nos últimos anos, né? Tem como a gente falar de forma clara que tipo de tecnologia vem sendo implantada para facilitar e até minimizar a dor do paciente? Não, sem dúvida. Eu acho que, sim, a gente não pode negar que a inteligência artificial, né, é um crescimento exponencial. Então, todo o tratamento, ou melhor, toda a experiência do paciente vai ser cada vez mais recheada disso, né? Então, acho que dificilmente daqui a alguns meses você vai em algum consultório e vai ter lá um prontuário físico, né? Vai ser um prontuário digital, com assinatura digital, e tudo interligado para que no CRM, né, que o relacionamento com esse paciente depois seja o mais inteligente possível. Entrando na parte técnica, né, eu acho que a principal tecnologia que mudou e vem mudando cada vez mais é a odontologia digital, né? Então, hoje, quando você vai numa clínica, lembra aquela massinha que é ruim, aquela moldagem, né? Sim, horrível. Hoje, agora, você faz um escaneamento digital, né? Tem clínicas ainda, do dentista prefere, gosta da massinha, mas o escaneamento digital ele é uma experiência diferente. Vocês, então, estão preparados para essa realidade hoje, que é a experiência do cliente? Faz parte do modelo de negócio de vocês? Não, é a prioridade, né? A experiência da Dona Maria, né, que é a nossa persona, ela é fundamental. Aquilo que eu falei, a nossa cultura como empresa é falar que a gente vende transformação. E não é balela, né? Porque realmente, assim, é uma solução que muda. Então, essa é a experiência dela, de acessar, desde a captação desse potencial cliente, né? Captação do lead, já envolve, já inicia esse relacionamento, né? Então, ele vai, é captado, vem para avaliação, na avaliação ele, enfim, decide pela solução, aí começa o tratamento. E depois que ele termina o tratamento, ou até antes, a gente vai se relacionando, vendendo novas soluções, etc. Né? Então, todo esse fluxo, essa jornada do cliente, exatamente, ela é recheada de tecnologia. Porque a automação, ela tem uma... Automação, inteligência artificial, tudo, ela tem uma vantagem que ela não deixa você errar. Né? Então, quando a gente está falando de 200 mil pacientes por ano, é difícil eu lembrar o aniversário da Bruna, né? E mais de 1 milhão de atendimentos. E mais de 1 milhão de atendimentos. Porque uma coisa é 200 mil... Não, exatamente. Pacientes na base. Outra coisa são os atendimentos, porque as pessoas voltam várias vezes, né? Voltam várias vezes. E, exatamente, cada vez que ela volta, a gente tem que ver se a qualidade está sendo mantida e são oportunidades ali de relacionamento. Então, assim, é um setor que eu acredito, vai ser um momento que vai ter um robô operando? Pode ser que sim, mas o dentista, ele nunca vai ser abandonado, assim, porque é muito customizado. Isso aqui é uma arte, a odontologia é uma arte. E quando a gente fala de implantodontia e prótese, ainda mais. Porque envolve uma cirurgia que não é tão Envolve simples. uma cirurgia e a prótese em si, ela é feita manualmente, né? Claro, tem ali fresadoras, você consegue fazer a prótese... Mas é personalizado. É personalizado. Depois, é uma maquiagem, uma pintura na mão para deixar natural. Então, é um setor que, assim, ele envolve uma série de profissionais que realmente colocam a mão na massa, ali são artistas. Me fala uma coisa, você tem uma trajetória profissional que não tinha relação alguma com o setor da saúde, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errada. Conta um pouco da sua trajetória, como é que você foi parar no setor de franquias na área odontológica? Como é que foi a sua jornada aí? Realmente, eu não sou dentista, né? Eu sou engenheiro de produção e administrador. Fiz duas coisas nada a ver com odontologia. Mas, assim, eu costumo dizer que minha história começou muito antes com a odontologia, porque minha mãe era dentista.
Então, meu primeiro trabalho foi office boy de dentista, né? Caramba. Então, eu lembro, assim, até hoje, de eu levando os cheques, né, o dinheiro para fazer depósito no banco, ajudando a fechar aqueles envelopinhos com os equipamentos para esterilizar na Malote em autoclave. banco. Malote Você em levava banco, malote tudo. em banco. Cara, e foi muito bom, um momento muito rico ali na minha infância, que eu aprendi muito. E eu gostava, né? Pô, tinha o maior orgulho da minha mãe. Minha mãe ajudava muita gente também, com o serviço de odontologia. Então, eu sempre tive um carinho, né? E é natural que os filhos dos dentistas viram dentistas, né? Porque você acaba herdando uma carteira de clientes, né? Todo conhecimento, etc. Só que eu realmente fui para outro caminho. Enfim, fui para a área de gestão. Primeiro eu entrei numa empresa que chamava ALL, de logística, que era do grupo 3G. Na época eu fui trainee lá, então aprendi muito a parte de, enfim, financeira, tudo. Saí de lá, fui fazer uma especialização em Toronto, na UFT, em Lean Six Sigma, que daí já é uma coisa mais de processo. Ali realmente foi onde eu tive esse acesso ao poder transformacional do método de gestão, né? De você ter processos otimizados. Voltei para o Brasil e entrei na Falcone, né? Que é uma consultoria de gestão muito grande, né? Acho que brasileira é a maior. Então, eu fiz toda a minha carreira ali, né? Então, fiquei 3 anos fora do Brasil, prestando consultoria na Espanha, e 3 anos aqui no Brasil. E aí essa oportunidade da Oralsim surgiu, né? E quando eu entendi o modelo do franchising, o potencial de crescimento, né? Se a gente for comparar o Brasil com os Estados Unidos, a gente ainda está engatinhando. Sim. Né, em termos de franchising. Ah. Então, é um segmento que eu tenho certeza que vai crescer ainda mais, com um povo extremamente empreendedor que a gente tem, um setor de odontologia que nós somos referência no mundo, uma demanda reprimida gigante que tende a crescer. Então, realmente, eu vi vários pontos, né, que foram conectando por uma mudança ali. Uma decisão que você tomou. Uma decisão. E aí, voltei ali, né, pro primeiro segmento, que era a odontologia. Né? Já era um sinal. Era um sinal, sem dúvida. E aí o universo trouxe de volta. Administrar um negócio com mais de 400 unidades no país, com muitos profissionais envolvidos numa área que é delicada, que é a área da saúde, deve ser um grande desafio. Sem dúvida. A gente precisa de um time bom para fazer isso, né? Eu não consigo fazer isso sozinho. E aí, enfim, conecta de novo, sendo repetitivo aqui, desculpa, com a qualidade do franqueado. Eu vou tocar num assunto... me parece que você tem um lema na sua gestão, que é processos, processos e processos. É isso? É isso. Conta mais sobre o seu lema, processos, processos e processos. É uma brincadeira que eu faço, né? Mas eu realmente entendo que, assim, uma governança, um modelo de gestão, para ele funcionar, ele precisa de padrões extremamente bem feitos, né, e vivos. Né? Então, isso para franquia, isso para franqueador, isso para qualquer negócio. Né? Então, esse meu lema, ele vem muito numa brincadeira que, por exemplo, o Jim Collins, né, ele sempre foi o guru lá, ele fala, né, que tem que ter as pessoas certas Sim. no barco, né, fazendo a coisa certa. Sem dúvida, isso é o principal. Só que para você ter as pessoas certas no lugar certo, você tem que ter processos bem estruturados para isso. E não só processos de recrutamento e seleção, processos na sua companhia. Ninguém quer entrar numa companhia que é perdida, né? Sem direção. Sem direção. Então, isso é importante em N facetas, né? É importante para você internalizar conhecimento, para você ter uma dinâmica de melhoria constante, para você tratar anomalias, para você implementar estratégias, para você executar projetos, para você ter o melhor time, para você ter a melhor cultura. Né? A cultura, ela vai existir. Se você deixar a cultura acontecer sem você ser proposital, e você é proposital implantando processos, o seu resultado ele também vai ser a Deus dará. Né? Então, se você quer ter um resultado, você tem que ser proposital. Então, você tem que lapidar e moldar aquela cultura com processos que vão direcionar a companhia para aquele lugar que você deseja. Então, é uma brincadeira que eu faço, mas eu acredito bastante nisso. Né? E isso ele é fundamental para a gente conseguir ter um nível de gestão numa capilaridade maior. Né? Conseguir atender, enfim, todas as ocorrências. E dar respostas rápidas também. Respostas rápidas, atuar rapidamente para que, enfim, a rede tenha sucesso. Qual é o seu estilo de liderança?
Olha, eu sou uma pessoa bastante. Eu sou mais novo, né? Eu tenho 35 anos, então eu acabo que tenho uma, uma afinidade com o meu time, né? Então eu realmente sou muito próximo e eu gosto de provocar muito. É essa questão que eu falei de ser uma pessoa que prioriza, né, o diferencial, estar em movimento, né, estar melhorando, então isso eu trago para a minha gestão, né, para eu implementar na rotina, isso eu desço. Né? Então eu costumo dizer assim, eu sou um líder que você nunca vai me ver numa sala de reunião que não tenha um quadro branco para desenhar alguma coisa ou fazer um brainstorm, né? Quando eu chego numa empresa e eu vejo que a sala do líder, do executivo principal, é uma sala de reunião que não tem quadro, eu já falo, esse Tem alguma cara coisa errada aí. tá vindo tudo de cima para baixo, né? Então, assim, Então você é da gestão mais horizontalizada, não da verticalizada. eu não digo que eu sou extremamente horizontal, porque quando é para decidir, eu decido, né? Claro. Para dar direção, eu dou. Só que para criação, para todo o resto, sem dúvida, é essencial a gente aproveitar os momentos de conhecimento cooperativo, né, colaborativo de todo mundo. Quando você essa palavrinha, né, besta que todo mundo banaliza, que é o brainstorming, ela absolutamente ela move o mundo. As ideias surgem daí. E precisa dar oportunidade para as pessoas falarem. Porque senão as pessoas ficam aguardando, de repente, um bom caminho ali, Não, uma boa ideia, e não, enfim. acho que Se assim, você não ouve, acho que o bom líder também é o cara que que ouve. houve, sem dúvida. Ah. A maioria das sacadas que a gente teve foram momentos assim, que a gente foi para o quadro, vamos pensar nessa solução. Nosso percentual de fechamento está baixo, como é que a gente aumenta isso? O nosso programa de indicação, a nossa indicação está baixa, ela não é estruturada. Como é que a gente faz um programa forte? E o time vai dando. E assim, se você, como líder, não provocar isso, não vai acontecer. Você tem que provocar, você tem que liderar esse momento de brainstorm, entendeu? Isso para mim foi fundamental, assim, mexe muito. Luiz, alguma consideração final? Acho que agradecer pela oportunidade, foi muito bacana o papo. Falar também que a Uralsim é uma empresa que está aí disponível para quem tiver interesse em entrar em contato conosco. É um segmento que a gente acabou não falando isso, mas é um segmento que entrega uma margem significativa, né, de 20% a 25% para o franqueado, com um ticket de faturamento alto, mais de 200 mil, e também com uma quantidade de pacientes menores por unidade, ter um ticket médio alto também. Então, é um negócio que tem bastante potencial de crescimento. Hoje, já é um segmento que é, né, magnífico, já dá muito resultado pelo perfil da população que eu falei. E temos essa projeção aí de um crescimento grande também de pessoas que vão estar precisando de implantes, 44 milhões de edêntulos em 2050. Então é isso, estamos super à disposição. Obrigado mais uma vez, conta conosco aí. Porta sempre aberta aqui na Agência DC News para vocês também. Esse foi Luiz Teixeira, ele que é o CEO da Uralsim. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.